exatamente esse: abordar soluções de qualquer que seja a situação de forma amigável e instigante, assim estimulando o aprendizado e a diversão. Pois é, o meu nome é Anthony e eu vou falar um pouco da importância da educação financeira. A educação financeira é essencial para capacitar indivíduos a tomarem decisões conscientes sobre como gerenciar seus recursos, planejar para o futuro e lidar com desafios econômicos. Ela é um componente fundamental para o bem-estar financeiro e social, permitindo que as pessoas controlem suas finanças em vez de serem controladas por elas. Associar a gamificação à educação financeira potencializa esse aprendizado, tornando-o mais acessível e impactante. Dados mostram que muitos brasileiros não sabem administrar suas finanças pessoais. Isso afeta desde o endividamento até a capacidade de investir. Segundo o levantamento de S&P Global 2021, apenas 28% da população brasileira é considerada financeiramente letrada, ou seja, compreende conceitos básicos como inflação, juros e diversificação de investimento. Dados da Confederação Nacional do Comércio CNC mostram que em setembro de 2024, cerca de 78,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Muitas dessas dívidas vêm do mau uso do cartão de crédito e empréstimo, mostrando a necessidade de uma melhor educação financeira. Como a gamificação pode ajudar? Estudos das universidades de Stanford 2020 indicam que o uso de jogos aumenta em 45% o engajamento de alunos em temas considerados difíceis ou técnicos. Um relatório de Pew Research Center mostrou que 67% dos jovens entre 18 e 34 anos aprendem melhor com interatividade e elementos visuais, como os oferecidos por jogos e simuladores. Esses dados ajudam a mostrar a necessidade de solucionar e como o game pode preencher essa lacuna na educação financeira. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. E como as aplicações da gamificação podem ser utilizadas na vida financeira? A gamificação tem ganhado destaque como uma estratégia eficaz para ensinar a educação financeira por maneira acessível, interativa e prática. Por meio de elementos lúdicos, jogos e simulações, é possível abordar temas financeiros complexos de forma envolvente para diferentes públicos. Um grande exemplo de um simulador seria Investopedia Simulator. Você seria um simulador de investimento que permite você experimentar o mercado financeiro sem riscos reais. Um jogo de tabuleiro seria um Cash Flow, que ele ensina sobre orçamento familiar e controle de gastos. E também possui aplicativos que criam desafios financeiros diários, como economizar uma porcentagem de seu salário, que seria o 21 Day Money Challenge. Olá pessoal, aqui quem fala é Arthur, e eu vou falar aqui para vocês como criar experiências gamificadas, né? Bom, muito dessas experiências gamificadas, a criação delas é uma criação de uma experiência gamificada eficaz, que você olha assim para essa experiência e realmente faz sentido. Para isso você ter essa linha de pensamento, é exigido um planejamento cuidadoso para garantir que os objetivos de aprendizado eles sejam alcançados de forma envolvente. E aqui eu vou falar aqui para vocês as etapas principais aqui para vocês desenvolverem experiências gamificadas, especialmente quando a gente envolve o contexto da educação financeira, né? A primeira etapa é definir objetivos claros, onde o primeiro passo é sempre identificar o que você deseja alcançar com a gamificação. Então, é nesse contexto de educação financeira que temos alguns exemplos, como ensinar o básico de planejamento financeiro, né? Ainda mais a gente vive numa sociedade em que menores de idade, por exemplo, já embarcam, né? Já acessam através do celular, de aparelho móvel,
o banco, né, e realiza pagamentos, realiza coisas que geralmente nós, maiores de idade, fazemos, né? Então, para ter um bom cuidado financeiro, é bom ter planejamento, né? Isso é o básico do básico, né? Temos que também, como exemplo, ajudar participantes a entenderem juros compostos, incentivar, né, a criação de hábitos financeiros saudáveis, como economizar regularmente. Tem a segunda etapa também, que a gente pode citar aqui, que é conhecer o nosso público-alvo, né, com quem a gente vai trabalhar. Porque aqui nessa etapa, a gente deve definir as características do público-alvo. Além de ser fundamental da solução gamificada, né, o desenvolvimento dela, nós temos que ver que isso vai ser de grande ajuda para compreender e a personalizar a experiência dessa pessoa que faz parte do público-alvo, desde definir qual é a faixa etária, qual é a idade do público envolvido, se eles têm uma experiência prévia ou se eles não têm, né? Como é que eles entendem, como é que eles compreendem a gamificação com relação à educação financeira, como é que eles compreendem com relação a dinheiro, as finanças, qual é o nível de conhecimento deles com relação a isso, sobre administrar seu próprio dinheiro, sobre economia, para que eles não venham ter prejuízo lá na frente, né? Até porque precisa ter cuidado, né? É dinheiro importante. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente tem que ver também com relação ao público, o alvo que a gente está mirando. Vocês preferem jogos presenciais, vocês preferem jogos digitais, vocês preferem aqueles jogos físicos de tabuleiro, RPG. Então, tudo isso a gente tem que visar com relação para a gente trabalhar a gamificação nessa temática de educação financeira. A terceira etapa é escolher elementos de gamificação, onde nesta etapa a gente vai incorporar elementos que tornam os jogos mais envolventes. Alguns exemplos aqui, a gente pode trabalhar com recompensas, a gente pode trabalhar através dessas recompensas que a gente vê por aí nos jogos, né? Ah, ganhei ponto, pontuei aqui, ganhei medalha tal, conquistei, completei uma tarefa aqui, eita, consegui a meta, tal. Tudo isso relacionado a recompensas pode ser bastante útil para tornar o jogo mais envolvente e isso vai agradar, de certa forma, o público-alvo envolvido, né? Temos que analisar isso. Tem a questão das missões, né? Os desafios, né? Que simulam os cenários reais, embora esses desafios no jogo sejam fictícios, eles simulam coisas da vida real, né? A gente pode ver como, por exemplo, gerenciar um orçamento mensal ou planejar a compra de um carro, por exemplo. Isso isso aí é coisa da vida, né? Que a gente vê e que a gente pode trabalhar com isso através do jogo também, nessa área das finanças, né? Bom, tem o feedback, né? O feedback que a gente meio que vai dar um retorno sobre as ações do jogador. Como, por exemplo, você economizou, sei lá, R$ 105 este mês, por exemplo. Isso, de certa forma, é positivo e você traz o feedback para a pessoa que está utilizando para ela ficar ligada e ela ter noção do efeito da ação dela, né? Que ela agiu de determinada forma e ela teve um certo retorno, ela teve uma consequência com relação àquela ação dela, teve um efeito disso. Que nesse caso, que eu citei nesse exemplo, é a economia, né? Ela economizou R$ 105 naquele mês. Então, foi uma consequência de uma ação dela com relação à economia financeira dela. Então, isso é algo que a gente pode trabalhar, né? O feedback na gamificação. Tem a classificação, a competição, os rankings, a posição que cada jogador ficou, para a gente promover uma competição saudável, especialmente em grupos, né? Tem a questão da narrativa, da história, uma trama que guia o participante e dá sentido a essas tarefas. Por exemplo, eu digo assim, ajude uma família fictícia aqui a sair das dívidas e investir no futuro. Através dessa ideia da ficção aqui no jogo, a gente pode colocar dentro de um cenário real da vida, por exemplo, de ajudar uma pessoa a sair da dívida e investir no futuro. Tudo isso que a gente pode trabalhar através da gamificação e que pode ser muito útil na nossa vida
para a gente se educar financeiramente e para que a gente não venha se prejudicar, tá certo? Então é isso. A palavra tá aí, continua. Tá mutado. Alô? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Bom, boa tarde, pessoal, novamente. Antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma ideia que estamos desenvolvendo desde o início do projeto, que é o Finanças em Jogo. Esse projeto busca gamificar ainda mais o aprendizado financeiro, criando um ambiente onde os usuários possam aprender sobre a educação financeira e aprender sobre a gerenciar o seu dinheiro, investir e tomar decisões financeiras de forma prática e divertida. Imagina um jogo que possa combinar missões financeiras, simulação de mercado e desafios reais. Estamos animados para trazer isso para vocês cada vez mais. Já temos o design do jogo pronto, que é o tabuleiro já está pronto. A ideia agora é transformar esse jogo no digital, então programar ele, fazer ele funcionar, colocar ele numa plataforma para que vocês tenham acesso, tanto vocês como o público em geral. Nós temos algumas fotos que nós já fizemos experimentos com ele na faculdade, com alguns amigos de curso, enfim, que no final a gente dava uma caixa de chocolate lá como premiação. Basicamente o jogo funciona, você tem início na seta, as casas verdes são casas de investimento, onde você vai ter bolsa de valores, poupança e tudo mais. Cada rendimento, cada investimento tem um rendimento, tem sua porcentagem de rendimento. Aqui tem as casas que alteram a jogabilidade, então você fica uma rodada parado, volta duas casas, anda uma casa. Aqui nas casas rosas são as casas que têm os custos mensais, custos diários. Então, conta de luz, manutenção do carro, o cartão de crédito, é onde você vai tomar as decisões e fazer a retirada do seu dinheiro, enfim. Todo mundo começa com 10 mil reais e quem chegar ao final com a maior quantidade de valor, tomando decisões e tendo os melhores investimentos, assim ganha o jogo. Aqui nessas casas onde tem essa interrogação aqui, as casas que são os quizzes, onde tem perguntas no jogo sobre investimentos, melhores opções, rendimentos, enfim. Novamente, opções de investimento para render dinheiro. E aqui são alguns bônus que, se você cair, as regras do jogo, ela te dá essa chance aí de ganhar um valor a mais, que aqui seria trazendo para a vida real algum trabalho extra, algo do tipo que você fizesse. E aí, basicamente, é isso. A ideia agora é programar isso no próximo período, nesse tempo agora que nós teremos, para que vocês tenham acesso. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora foi com o Gerson. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo de boa aí? Então, o que a gente tentou passar para vocês é que a gamificação, ela pode ajudar bastante aí na educação financeira, ajudar vocês a ter um controle melhor, um planejamento melhor, de como tomar decisões com o dinheiro de vocês. E a gente espera que isso possa ajudar vocês de alguma maneira. Em breve esse jogo vai estar sendo lançado, a gente avisa aí para vocês. E é isso, a gente queria agradecer pela atenção de todos vocês aí. Se quiser saber mais alguma coisa, a gente vai estar disponível após aí a palestra. Pessoal, desde já eu agradeço muito a vocês. Eu só vou pedir aos integrantes do grupo, eu vou parar a apresentação, para que abram a câmera aí, os que estão com a câmera fechada, para a gente poder bater um print. Quem quiser também abrir suas câmeras, fiquem à vontade, para que a gente bata um print e envie para a professora, para comprovar a apresentação, certo? Deixa eu só fechar aqui. Certo. Todo mundo aí, né? Pronto. Tudo certo. Obrigado, pessoal. Valeu.